botou de cabeça para baixo. É porque ele botou de cabeça para baixo. Abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 25. Nós vamos ler até o versículo de número 12. Segundo Reis 25, de 1 a 12, diz assim: Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Amém? Muito bem, irmãos, eu quero pensar nesta manhã, dando sequência a nossas reflexões sobre o ensino da escola bíblica, sobre os reis, né, Reino do Norte, Reino do Sul. E hoje eu quero falar sobre causas e consequências do exílio na Babilônia. Estava pensando nesse texto e pensando na consciência cristã. Se realmente nós temos verdadeiramente consciência de quem nós somos atualmente, no sentido da nossa conversão, né, do cristianismo, da nossa resposta ao chamado de Deus para sermos da família ou do povo de Deus. E eu vejo que essa consciência é muito pequena, porque quando o Senhor nos chama para seguirmos o caminho que Ele nos ensina, que Ele nos orienta, que Ele nos conduz para seguirmos. E nós somos muito rebeldes nessa caminhada, porque nós queremos seguir ao Senhor e ao mesmo tempo seguir orientação de outras pessoas, principalmente as nossas, firmadas
ao longo da nossa vida como conceitos de vida. E essa rebeldia nos faz, cada dia da nossa vida, nos faz aumentarmos assim o nosso distanciamento de Deus, o nosso temor a Deus. E quanto mais aumenta a nossa distância, quanto mais diminui o nosso temor, mais coisas nós fazemos que são coisas que não agradam a Deus. Eu olho dessa forma para a igreja nos dias de hoje, a nossa igreja, a igreja contemporânea, né? Nós somos muito mais obedientes aos nossos conceitos de vida do que a própria palavra de Deus. E olhando para esse povo que foi escolhido, povo que foi eleito por Deus, para ser testemunhas do Senhor ao longo da história, um povo que se rebelou contra Deus desde o princípio da sua existência. Desde o princípio, irmãos, que Deus vem dizendo como o povo deve se comportar, como o povo deve seguir a sua vida, a obediência a Deus, a existência de um só Deus, crer unicamente no único Deus, Senhor, nosso Deus. Mas o povo, ao longo das caminhadas aqui que a gente percebe na história da palavra de Deus, a gente vai perceber que era um povo muito sincrético, eles tinham um sincretismo religioso muito grande, porque eles não abandonaram Deus de uma forma total, mas também absorveram ao longo da sua vida, do contato com outras nações, absorveram outros deuses que para eles faziam sentido. Tanto faziam sentido que eles levantavam altares, postes ídolos, templos aos deuses pagãos. Por quê? Porque eram deuses específicos para determinadas áreas que o povo necessitava. O Deus da sexualidade, o Deus da agricultura, o Deus da chuva. Então, dependendo das necessidades, havia um Deus específico para aquela situação. Mas eles tinham ainda na caminhada o Deus que os chamou, que cuidou deles e que até aquele momento estavam ainda sendo cuidados. Só que Deus, ele não divide a sua glória, irmãos, com ninguém. Deus, ele é único. Nós não podemos crer em Deus e crer em deuses. Porque Deus, ele é suficiente para nós em todas as coisas. Ele nos supre em todas as necessidades. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós não precisamos ter outros deuses para determinadas situações da nossa vida. Porque o Deus que nós cremos, ele é o Deus de todas as coisas. Não é? Ele é o único Deus. E quando nós começamos a desagradar a Deus e que nós percebemos que aquilo que nós fizemos ou que estamos fazendo não teve uma represália de Deus imediata, nós entendemos que podemos continuar fazendo, porque não há castigo, não há juízo de Deus sobre isso. É aquela história de que está tudo bem, não é? Nós vamos continuar fazendo porque Deus está permitindo fazer. Se não fosse do agrado de Deus, Ele já tinha colocado a sua mão sobre nós. Então a gente começa a dizer assim, não, Deus está permitindo eu ser feliz, fazer aquilo que me agrada, os meus desejos, as minhas vontades. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é misericórdia. E com esses conceitos, muitas vezes tão superficiais que nós temos, nós continuamos a pecar contra o Senhor, a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Só que nós não percebemos que Deus nos avisa desde o princípio.
Porque Ele nos chama para sermos testemunhas dEle. Agora imagine, você é membro de uma igreja, você prega sobre isso, você diz que é cristão, mas você começa a fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, e o que é que o povo está pensando sobre isso? O testemunho que você está dando vai dizer assim: olha, o Jesus que você crê está ensinando essa pessoa a roubar, a matar, a enganar, a mentir, não é isso? A fazer coisas erradas. O testemunho que você está dando é um testemunho péssimo, porque o Deus que você crê é um Deus que lhe ensina coisas erradas. E Deus está dizendo: olha, vocês não podem fazer assim, porque senão a minha mão vai pesar sobre vocês. E a gente diz assim: mas quando vai pesar? Enquanto não pesa, eu estou fazendo. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos. Chegou um ponto que Deus disse: agora vocês vão receber o castigo. E Nabucodonosor foi instrumento de Deus para isso, invadiu ali Jerusalém. Ele já tinha invadido, Samaria já tinha sido invadida. Invade ali Jerusalém, destrói a cidade toda e leva o povo para a Babilônia. Alguns se dispersaram, né, alguns fugiram, mas outros foram levados para a Babilônia e ficaram ali na Babilônia apenas os pobres, diz o texto, para serem vinhateiros e lavradores. Foram deixados ali. E vejam, por exemplo, que Jesus, que Deus já vem denunciando os pecados de Judá. Jeremias, que profetizou naquele período ali, falava ao rei. Vejam aí Jeremias capítulo 7, versículo 25, por exemplo, quando ele diz: desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito, desde aquele dia, saída da terra do Egito, até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Pior do que os seus pais. Então você não pode dizer que Deus não avisou. Você não pode dizer que Deus vem dizendo: olha, vocês estão fazendo. Eu tenho mandado pastores, eu tenho mandado pessoas, instrumentos na minha mão para avisar a igreja de que estão fazendo errado. Não faltam avisos, mas o que é que acontece? Como o povo fez naquela época, tampava os ouvidos. Não davam ouvidos aos servos do Senhor que eram usados para avisar que estavam no caminho errado, que tinham que consertar os seus passos para poderem continuar a ser testemunhas do Senhor. E queridos, a gente vai ver que Jeremias, ele anuncia a destruição, né, de Jerusalém e o envio das pessoas para a Babilônia. Isso já foi avisado por Jeremias. Jeremias, anotem aí, eu não vou ler, senão vai ficar muito longa essa mensagem, mas anote Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 20, até o capítulo 6, versículo 30 do capítulo 6, ele vai avisar a destruição. E quando o Jeremias avisou, eles simplesmente fizeram ouvidos de mercador. A expressão. E a gente diz que aquele escuta, mas não está nem aí para aquilo que está se falando. E o que é que acontece? Esse povo foi expulso então da terra. E ao ser expulso da terra, uma nação já toda formada, instituída, eles perderam símbolos significativos da vida deles. Coisas que tinham significância na vida. Por exemplo, eles perderam a sua identidade nacional. Qual era a identidade nacional daquele povo? O templo. A vida do povo ali de Jerusalém, do povo de Israel, era em função do templo.
O templo era o centro das relações, da religiosidade, da espiritualidade, né, de toda a movimentação do povo. O templo era uma identidade nacional. Eles perderam a pátria. Com lutas, dificuldades, eles conquistaram aquele território. A conclusão da conquista veio com Davi e a pacificação veio no final do reinado de Davi e no reinado de Salomão. Não é? E eles perderam a sua pátria, as suas terras, as suas propriedades, os seus amigos, os seus familiares que morreram, que se dispersaram. Não é? Eles começaram então a perder coisas significativas na vida. Perderam seus deuses regionais, porque quando eles saíram dali, o único Deus que acompanhou foi o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E eles saindo dali perderam os seus deuses regionais. E principalmente, irmãos, o cuidado de Deus, porque Deus agora se ausentou. Né? Eles estavam destituídos da glória de Deus. Deus se ausentou para que eles pudessem ser castigados, né? O juízo de Deus recaísse sobre eles. Tá? Então nós queremos, diante dessa história, que vocês, não sei se já estudaram isso na escola bíblica, mas eu quero tirar algumas lições para a gente, né, quanto igreja. Tá? De tudo isso que eu relatei para vocês, eu quero tirar aqui algumas lições. E a primeira é: toda iniquidade, ela traz consequências, irmãos. Portanto, não aposte na impunidade. Essa é a primeira lição que nós tiramos, tá certo? Toda iniquidade, ela traz consequências. Veja que a gente sabe que um dos atributos de Deus é a longanimidade. É a paciência. Deus é paciente, Deus é longânimo. Mas a paciência de Deus, irmãos, ela tem limites. Né? Ele avisa, ele dá oportunidade para o arrependimento, ele vai deixando, mas chamando para que as pessoas possam reconhecer os seus erros, os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados. Ele vai avisando, mas ele também avisa as consequências para aquele que não quer reconhecer o seu erro. E você pode dizer assim: mas pastor, onde é que estão esses avisos? Onde estão as consequências? E eu vou dizer para vocês, irmãos, você lê a palavra de Deus, que só o que tem dentro da palavra de Deus são os avisos do Senhor e as consequências dos seus atos desagradáveis a Deus. Não é? Mas o que é que acontece? É que as pessoas apostam na impunidade. As pessoas começam a fazer as coisas, não acontece nada. Começa a fazer as coisas, não acontece nada. E a palavra de Deus diz: olha, vai cair a mão sobre você. E vai, né? Não acontece nada. Um dia, irmãos, a casa cai. Né? Um dia a casa cai. Porque quando Deus deitar a mão, né, quando vem, veio de uma vez. Não, vem avisando. Ao longo do tempo, né, ao longo da história, ao longo da sua vida, vem avisando. Mas você simplesmente tapou os ouvidos. Então foi o que aconteceu com o povo. O povo apostou na impunidade. Ora, eu tenho esse Deus, eu realizo os cultos lá, vou ao templo, e eu tenho outros deuses aqui. Se não chove naquele ano, eu preciso plantar, eu preciso escolher, o que é que eu vou fazer? Eu vou ao Deus da agricultura, da chuva. Eu vou ao Deus da chuva, mas vou ao Deus verdadeiro lá, do templo, não é? A gente muitas vezes não sabe, mas o nosso coração, irmãos, é cheio, não é, de ídolos. Não são apenas os nossos atos pecaminosos, porque eu sei que de vez em quando a gente faz. Eu já vi gente dizer que tem uma mentirinha branca, ou uma mentira santa. Eu nunca vi falar em. Né, mas a turma fala na mentira santa. Tem mentira santa, irmãos? Porque o pai da mentira quem é?
É o diabo. Por que ele é o pai? Porque foi o primeiro que mentiu. Por isso que ele é o pai. Não é? Então, não existe esse negócio de mentirinha, mentira branca, mentira santa, sei lá o quê. Não é? Mentir está mentindo. Quantas e quantas vezes você enganou alguém? No sentido de, né, querer fazer alguma coisa, né, que seja contrário àquela pessoa, né, ou que prejudique aquela pessoa. Né? E às vezes você diz assim, não tem nada a ver. Né? Irmãos, o povo de Israel, ele vivia dessa forma, apostando na impunidade, tampava os ouvidos às coisas de Deus, e aí quando a coisa veio, choraram as consequências. Não é assim que acontece? Quando a coisa vem, a gente começa a chorar as consequências. Ah, meu Deus do céu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por que isso aconteceu? Né? A gente começa a perder coisas que são significativas da nossa vida, e a gente então começa a entender que a mão de Deus está pesando sobre nós. Eu não estou querendo dizer que todas as vezes que a gente passa por problemas assim é consequência do pecado, porque nós passamos não apenas por consequência do pecado, mas muitas vezes porque Deus está nos provando diante de determinadas situações. Mas o pecado, todas as vezes que nós pecamos, ele traz consequências à nossa vida, e nós não podemos simplesmente apostar na impunidade e fecharmos os ouvidos aos avisos de Deus. O povo, irmãos, começou a chorar, começou a sentir saudade da sua terra, as coisas que significavam, que eram importantes na sua vida, que Deus havia tirado em função das consequências ali do pecado, da idolatria, da injustiça social, porque não foi só idolatria, foi uma série de coisas que estavam acontecendo ali, né, e que Deus falava, tá certo? E aí no Salmo 137, no Salmo 137, a gente vai ver o seguinte, o povo chorando, se lamentando. E diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião aqui é Jerusalém, né? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Então aqui é um cântico de lamentação, de choro, né, pelas consequências que aconteceram com eles pelo pecado, né, da idolatria, da injustiça social, de tudo aquilo que eles estavam fazendo, realizando naquela terra ali. Por isso é que nós precisamos ser espertos nesse sentido, no sentido de que nós possamos dar atenção à palavra de Deus, irmãos, e nós venhamos a olhar para nós, para percebermos aquilo que nós estamos fazendo, que ainda pode ser consertada antes que as coisas venham. A igreja, ela precisa perceber os caminhos tortuosos que ela anda, para que uma vez nos caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nós possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós viemos a fazer, enquanto igreja. A segunda coisa que eu vejo aqui, que a gente pode tirar como exemplo dessa situação ali,
é que toda provação, irmãos, seja ela proveniente do pecado, porque a provação proveniente do pecado vem para o ensino e para a retificação do seu povo, diz a palavra de Deus, que o Senhor, Ele disciplina aqueles a quem ama, não é? E nós somos disciplinados por amor, para que nós possamos nos corrigir dos nossos erros. Então, toda provação, ela tem um fim proveitoso. Portanto, tem um dia para começar e um dia para terminar. Ela vem e ela tem um tempo. Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a sua igreja, conhece as pessoas, e Ele sabe o tempo necessário que nós precisamos passar pela provação para nós sermos corrigidos por Ele. Eu não estou querendo dizer aqui que a provação molda o nosso caráter. Existe esse ditado popular. Mas uma vez eu li, e eu concordo com aquilo que eu li, que a provação, as dificuldades, as lutas, elas, na verdade, revelam o nosso caráter. Elas não moldam o caráter, elas revelam o nosso caráter. E é durante esse período em que nós estamos sendo provados, que o nosso caráter está sendo revelado, que Deus vai consertando aquilo que tem de mal, de ruim no nosso caráter. Tá? Então, existe um tempo para começar e um tempo para terminar. Nós precisamos entender que quando nós entramos nessas dificuldades provenientes dos nossos erros, Deus quer que a gente passe todo o período que Ele definiu, ou que Ele determinou para que nós venhamos passar. E muitas vezes, no meio de uma situação como essa, nós estamos ali orando: Senhor, me livra dessa situação, Senhor, me tira dessa situação. Não é? Como se não fosse necessário aquele momento da nossa vida. Lembrem-se dos amigos de Daniel, que o Senhor não tirou eles de dentro da fornalha, Ele pulou com aquelas pessoas, com os amigos de Daniel, para dentro da fornalha. Tiago, ele diz o seguinte, em Tiago capítulo 1, meus irmãos, a partir do versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então é preciso que ela seja completa. Nós não podemos sair do meio dessa situação, porque nós vamos continuar a fazer. Nós vamos continuar errando, porque nós não completamos o nosso processo de conserto, de retificação da nossa alma, do nosso caráter, de tudo aquilo que nós produzimos de errado diante de Deus. O povo que foi para a Babilônia, Jeremias disse assim: vocês vão passar 70 anos na Babilônia. Algumas pessoas dizem assim: não, mas só foi 50, de 587 a 536, mais ou menos. Mas é porque eles estão contando da data em que Jerusalém foi destruída, quando Nabucodonosor, nesse texto que nós lemos aqui, entrou e destruiu Jerusalém. Mas a primeira incursão de Nabucodonosor foi em 605. Portanto, é contado daquela data ali, são 70 anos aproximadamente. 70 anos vocês vão passar do exílio da Babilônia. Por isso, nesse período que vocês vão estar ali na Babilônia, vocês plantem árvores frutíferas, vocês formem famílias, né? Vocês comecem ali a criar uma nova situação, e muitas vezes é isso que Deus quer. Quando nós estamos sendo provados, nós olharmos para a situação que nós estávamos, os erros que nós estávamos fazendo, e nós possamos recriar e ressignificar a nossa vida nesse novo contexto que Deus está permitindo que aconteça conosco. E assim o povo foi formando
Mas ao mesmo tempo que este povo foi formando ao longo desse tempo ali, eles também foram ressignificando a sua identidade, o seu modo de vida. Não é? Agora eles passaram realmente a entender que aqueles deuses não os acompanharam, porque ficaram lá onde estavam. Mas o Deus verdadeiro os acompanhou até ali. Foi um período de muita produção de escritos naquela época dos sacerdotes, dos profetas. Foi um período em que a identidade foi ressignificada, agora não mais no templo, mas na guarda do sábado, na circuncisão, que desde a lei era uma obrigação para o povo. E é isso que Deus quer conosco, que a gente possa renovar em espírito, que a gente possa ressignificar aquilo que é importante, a nossa identidade enquanto cristão, enquanto servos do Senhor. Nós precisamos olhar, ó Deus, para aquilo que é fundamental, importante, de acordo com a palavra de Deus. Então vejam, que tempo nós vamos passar? Só Deus sabe. Porque Deus conhece o coração da gente. Ali em Apocalipse capítulo 2, quando ele escreve, Jesus escreve à igreja em Esmirna, ele vai dizer ao anjo da igreja em Esmirna: escreva, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Olha, entendam, irmãos. Aqueles que se dizem cristãos e não são, aqueles que se dizem judeus e não são, pelo comportamento, pelas atitudes, por aquilo que faz. Mas ele continua: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E isso é importante. Não tenhamos medo, irmãos, das tribulações, das lutas, das dificuldades que nós estamos enfrentando em função dos nossos erros, porque Deus está preparando você. E ele diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. 10 dias, tem começo e tem fim. Mas durante esse período onde tem o começo e esse período que tem fim, nós precisamos ser perseverantes, fiéis ao Senhor, para que nós saiamos dessa situação de uma forma madura, espiritualmente madura. Depois, irmãos, eu quero dizer para vocês que a gente aprende aqui, portanto, é que quando a gente sai de uma situação como essa, a gente recebe o perdão de Deus na nossa perseverança, na nossa fé e na nossa confissão de pecados. E por isso que eu vejo aqui como uma terceira questão, é que todo pecado confessado, em todo pecado confessado, há o perdão de Deus. Todo pecado. Se durante esse período você reconhece os seus erros, e você então vai à presença do Senhor, e você confessa, seu pecado é perdoado. Na nossa reunião dos homens, nós tivemos quinta-feira, nós estávamos falando exatamente sobre pecado. Existe aquele pecado, o pecado que a gente comete, existe o pecado para a morte, e existe o pecado sem perdão. E Tiago, ele estava explicando um pouco sobre essa questão, porque ele diz que nós pecamos pela nossa concupiscência, quando nós desejamos. Mas aquele pecado que é o desejo, que é a nossa concupiscência, ele se torna um pecado para a morte quando nós concretizamos aquilo que nós já
internalizamos no nosso coração, o nosso desejo. Não é? Mas todo pecado para a morte, irmãos, porque todo o salário do pecado é o quê? A morte. Se nós cometemos pecado, se nós nos arrependermos, nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não é? Existe o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o terceiro tipo de pecado que nós encontramos na Bíblia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Mas o pecado, aquele desejo que está guardado no nosso coração, o pecado cometido no ato, nas palavras, nas ações, esse tem perdão. Quando nós então reconhecemos, quando nós olhamos e percebemos, depois de tanto apostar na impunidade, depois de fechar os ouvidos, ou entender que não tem nada de mais naquilo que nós fazemos, nós reconhecemos, portanto, nós vamos à presença do Senhor e ali confessamos os nossos erros e confessamos os nossos pecados. Eu estou aqui diminuindo um pouco, irmãos, porque eu escrevi demais, sabe? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, tá? Que o povo de Deus, ele foi para o exílio como consequência dos seus erros. E o Senhor vinha avisando a esse povo desde o princípio, mas o povo fechou os ouvidos. E o povo continuou a pecar. E o Senhor então resolveu, durante 70 anos, exilar esse povo, para que eles pudessem repensar sobre os seus erros, pensar sobre os seus erros, ressignificar a sua vida, e pudessem voltar como voltaram. Quando voltaram da Babilônia, eles tinham um só Deus, tornaram-se monoteístas, completamente voltados para a palavra de Deus. Foram criados naquela época, logo após o exílio, as sinagogas, principalmente para o povo disperso, para que pudessem estudar a palavra de Deus. E eles então se voltaram para Deus. E é isso, irmãos, que nós esperamos, ou que Deus espera da igreja. Que ela possa despertar para os seus erros, para que a gente possa evitar um momento em que a mão de Deus possa pesar sobre ela, e antes que isso aconteça, a gente possa ouvir os avisos dos servos do Senhor, e venhamos a confessar os nossos pecados, para podermos andar segundo a palavra de Deus. Mas se nós cairmos em situação de provação, tenhamos coragem e não tenhamos medo, porque aquilo que nós estamos passando tem dia para terminar. Quanto tempo, não sei, Deus sabe. Mas quando terminar é porque nós já estaremos curados daquilo que nós andamos fazendo de errado. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, que a Tua palavra seja luz nesse momento da nossa história enquanto igreja. Seja luz para a minha vida, para a vida de cada um daqueles que estão ouvindo esta palavra e o exemplo daquilo que aconteceu com o Teu povo ali em Jerusalém. Que nós possamos corrigir os nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados e andarmos segundo a Tua vontade e a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, que nós possamos ainda sentir, ó Deus, quanto Tu és paciente, amoroso e cuidadoso, mas que nós venhamos a ter consciência de que nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.